Então, nesse vídeo eu quero falar sobre o meu vício em videogame, em jogos online, e como isso simplesmente destruiu a minha vida. E quero falar também sobre a reviravolta que veio depois de um tempo. Porque assim, eu comecei a, a ter o primeiro contato com o videogame quando eu tinha por volta dos 9, 8, 10 anos. Meu primeiro jogo que eu tive mais contato se chama Ragnarok. Hoje eu tenho 29 anos, é um jogo um pouco antigo. Mas foi ficando cada vez pior e passei pela fase do Minecraft, passei pela fase do Counter-Strike, mas provavelmente a pior de todas foi a do League, né, do League of Legends. E assim, eu tinha milhares de horas no LoL, milhares de horas no Counter-Strike, gastei rios de dinheiro nos jogos. E, tipo, não era só, era algo que eu fazia por diversão. Eu era tão viciado que a primeira coisa que eu pensava assim que acordava era em jogar. E a última coisa que eu pensava em quando eu ia pra cama também era sobre jogar. Chegava momentos que eu sonhava que estava jogando, sonhava com jogos. Assim, pensava em jogos na escola, depois fui pra universidade. E simplesmente quando acabava as aulas eu voltava correndo pra casa pra jogar direto. Era esse ponto que eu era tão viciado. E eu comecei a perceber que tinha um problema nisso, né? E só que o problema era que a minha fonte de alegria eram os jogos. Os jogos eram literalmente a minha razão de viver, a minha razão de existir. Tipo, eu quase não tinha amigos na escola e também não tinha nada que eu trabalhasse na vida. Quando eu era mais novo, eu praticamente não praticava exercício físico, não praticava nenhum esporte. Eu fui forçado a fazer alguns tipos de esporte pelos meus pais, mas nada muito rigoroso, eu diria. E assim, os jogos eram simplesmente a minha vida. E eu amava. Eu simplesmente. Era fantástico. Mas com o tempo eu fui notando que tinha alguma coisa errada. A primeira coisa foi minha saúde. A minha saúde física. É, assim, eu comecei a ganhar muito peso, né? Eu engordei muito. Fiquei muito tempo com sobrepeso. Além disso, eu tive. Tenho até hoje, né? Essa bolinha no pulso. Não sei muito bem como se chama, mas é uma dor que eu sinto de vez em quando a gente utiliza o mouse e assim por diante. Eu tive acesso a um PC Gamer muito cedo e fez com que eu tivesse mais possibilidades de jogar, mais possibilidade de jogos, mais coisas, mais tempo. E literalmente eu sentia dores no corpo quando eu estava sentado na minha coluna, na minha bunda, assim. Era simplesmente eu sentia dor física de estar sentado tanto tempo, dor nos pulsos de estar utilizando tanto tempo o mouse, e mesmo assim eu tava lá. Eu tava lá jogando. Eu tenho certeza que minha postura também piorou bastante, né? Hoje em dia eu tenho uma, uma dor, algumas dores nas costas e eu não tenho dúvida que seja devido aos jogos, devido a tanto tempo que eu passei sentado jogando. Bom, então a primeira coisa que eu notei, antes de mais nada, como eu disse antes, era que os jogos eram literalmente a alegria da minha vida. E depois de um tempo eu comecei a perceber que o mundo na minha volta simplesmente começou a parar de me dar energia, de me dar alegria, de me fazer sentir vivo, como os jogos faziam. Não tinha nada na minha volta que me alegrasse. Não tinha nada no mundo que simplesmente me desse alegria ou vontade de fazer, a não ser jogar. A escola começou a ficar um porre. A universidade começou a ficar horrível. Sair de casa começou a ficar tenebroso. Sair de casa, nem pensar, eu quero mesmo é ficar jogando o dia todo. Eu passava o dia inteiro trancado no quarto jogando. Mas no fundo tinha algo que eu sabia que estava errado. Eu sabia que no fundo tinha alguma coisa errada. Tipo, eu acordava às vezes meio-dia, 1 da tarde, e simplesmente a primeira coisa que eu fazia antes de até mesmo ir no banheiro era ligar o computador pra jogar.
E eu jogava durante horas. Em vez de me sentir alegre por estar fazendo algo que é a alegria da minha vida, eu me sentia um lixo. Eu me sentia um lixo. Exatamente por isso que eu sentia que tinha algo errado. E a pior parte é que os jogos começaram a ficar chatos. O que trazia mais alegria pra mim simplesmente começou a ficar chato. Eu lembro nitidamente de vários e vários dias que eu tinha a Steam, eu tinha vários outros jogos, e eu olhava e falava, eu não tenho nada pra jogar. Eu simplesmente não tenho nada pra jogar. Não era só os jogos que eram a única alegria da minha vida, mas eles deixaram de ser. Eu comecei a deixar de gostar deles. Imagina a coisa que você mais ama nesse mundo e você começa a deixar de gostar, de amar ela. E tipo, eu comecei a perder a esperança na vida. Qual o sentido de viver nesse ponto, sabe? E aí, quando eu tinha por volta dos 17, 18 anos, eu percebi que, na verdade, os jogos não era aquilo que eu gostava. Eu percebi que não era os jogos em si que eu gostava, e sim o que os jogos me davam. Eles me davam uma sensação de progressão, de progredir na vida. E isso é simplesmente algo que eu amo. Cara, eu sou uma pessoa que amo dar o melhor de mim, sabe? Eu amo me jogar nas coisas. Eu amo simplesmente ser o melhor naquilo. Eu gosto muito de dar duro naquilo que faz sentido pra mim e ver o progresso acontecer na minha vida. Tipo, como se fosse um projeto que eu pudesse trabalhar nele, sabe? E cara, era loucura porque nos jogos eu competia. No League of Legends eu dava vida, dava meu sangue no jogo. Eu passava horas treinando e treinando jogadas, como melhorar. Eu treinava mecânica de campeão, ou não sei. E simplesmente como se fosse um esporte, sabe? Não exista o e-sport, né? O esporte eletrônico, mas eu estou falando. Mas é basicamente como um atleta mesmo, sabe? Eu tava tão viciado que aquilo é como se fosse um trabalho, como se eu fosse um atleta profissional daquilo, sabe? Então eu comecei a perceber que, na verdade, no fundo, eu tenho essa ética de trabalho, eu tenho essa vontade de progredir, de viver, de ser melhor na vida. Então eu percebi que, na verdade, eu só precisava satisfazer essa vontade de ter algo para lutar na vida, né? Um propósito. Eu precisava de fazer essa necessidade em outro lugar. Então eu comecei a estudar sobre a psicologia dos jogos e o motivo de eu estar tão atraído pelos jogos em geral. E o motivo daquilo ser minha única razão de viver, minha única alegria na vida. Não era porque minha vida é um lixo ou jogar fosse a única coisa que eu realmente gostava. Na verdade, os jogos estavam me manipulando para fazer eu odiar a minha vida. Por exemplo, é como se fosse heroína, sei lá. A pessoa viciada em heroína, por exemplo, diz: Ah, eu odeio trabalhar, eu odeio isto, eu odeio aquilo. E tipo, não é porque a vida da pessoa é uma merda. E não é porque a heroína é a única alegria dessa pessoa. Mas é porque a heroína está retirando a alegria do restante da vida. Basicamente, os jogos estavam fazendo eu perder o prazer no restante das coisas da vida. E ele estava se tornando a única coisa que me trazia alegria. Então era exatamente por isso que a vida era um lixo, uma porcaria, e os jogos eram a minha maior felicidade. Mas na verdade era o contrário. Os jogos estavam me manipulando para fazer com que eu odiasse a minha vida e que o jogo fosse a minha única fonte de alegria. E quem desenvolve jogos, quem faz os jogos em si, eles já pensam nisso. Eles já têm essa filosofia para te deixar viciado, para te prender no jogo deles, para te dar recompensa, para te dar essa sensação de progressão. Ficar em forma, no shape, você tem que treinar, você tem que ter um trabalho árduo em cima daquilo para ganhar dinheiro do mesmo jeito. Tem que trabalhar, tem que fazer um trabalho árduo em cima daquilo. Para alcançar qualquer coisa de valor nessa vida, você precisa trabalhar arduamente. Mas o jogo não. O jogo ele simplesmente entrega isso. Ele te dá essa recompensa valiosíssima da vida de uma forma super fácil. Então, assim, em primeiro lugar, os videogames são uma recompensa completamente falsa. Só parece divertido porque, tipo assim, você diz, ah, mano, eu nem quero me esforçar tanto no mundo real, tá ligado? Dá muito trabalho. Mas quando você não tem videogames na sua vida, o trabalho árduo se torna a sua diversão,
sabe? Não sei se vocês conseguem me entender. Cara, seu corpo se adapta em qualquer situação. Então, tipo, a única razão pelo trabalho árduo parecer chato é porque você tem acesso a trabalho fácil. Isso significa que, sei lá, dar um passeio é chato? Não. Significa que a heroína, por exemplo, é tão viciante, mas tão viciante, que em comparação com o passeio é chato. E é a mesma coisa com os videogames. Ele é tão viciante, e ele te dá tanta recompensa fácil, que os trabalhos árduos simplesmente ficam chatos. Então o que eu comecei a fazer? Comecei a me focar no fitness, comecei a focar em esporte, em lutas, em surf. Eu tenho acesso à praia, então eu tive essa sorte na minha vida. E naturalmente eu notei que eu fui deixando de ter interesse nos jogos. Porque eu comecei a canalizar aquela compulsividade obsessiva que eu tinha nos jogos em outras coisas. E quando você vê uma progressão no mundo real, isso é, o seu corpo mudando, resultados que o mundo real te proporciona, você percebe que simplesmente não quer mais aquelas recompensas falsas que os jogos te davam. Cara, eu adoro criar, eu adoro fazer vídeo, sabe? E eu passava horas e horas e horas assistindo vídeos no YouTube de como melhorar no jogo X, no jogo Y, de como fazer coisas no jogo X, no jogo Y. Mas, tipo, como eu disse, eu adoro criar, só que dá trabalho. Mas cada vez que eu faço um vídeo, eu fico super orgulhoso de mim. Porque mesmo quando eu revejo esse vídeo, e mesmo que ele tenha 10 views, eu fico feliz e orgulhoso, porque fui eu que criei. Eu coloquei algo no mundo real. Então, para finalizar, não confie nessas empresas de jogos. Elas estão literalmente te manipulando. Não confie nessas experiências de vícios. A sua vida não é uma porcaria. A vida não é um lixo. São os jogos que fazem você pensar que a sua vida é um lixo. Você pode recuperar essa alegria se começar a procurar outras coisas, se começar a criar, se começar a investir em você na vida real. Por isso, não caia nessa armadilha. Vai viver tua vida, cara.